Olá, boa noite. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal libera a sátira política durante o período eleitoral. E veja também nessa edição. Ex-secretário do governo paulista é preso acusado de desvios durante a obra do Rodoanel. Comando do Exército chama candidatos à presidência para conversar. Capa da revista Time traz a menina que se tornou símbolo da política anti-imigrantes dos Estados Unidos. No quadro Questão de Classe, vamos mostrar uma escola do interior paulista que investe em ciência e tecnologia. Eu só tô nos Estados Unidos por causa da escola. Vaticano usa pela primeira vez o termo LGBT em um documento oficial. No país da Copa, nossa repórter encontra um sebo com livros de autores brasileiros traduzidos em russo. Na bancada estão o jornalista e escritor Jorge da Cunha Lima e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da PUC e da FAAP. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Pela primeira vez desde a redemocratização, o Comando do Exército Brasileiro está fazendo reuniões com pré-candidatos à presidência. Os encontros levantam a discussão sobre uma possível interferência militar na política brasileira. Todas as reuniões têm a participação do comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. Ele já se encontrou com Aldo Rebelo, do Solidariedade, Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Fernando Haddad, coordenador do programa de governo do PT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, Marina Silva, da Rede, Paulo Rabelo de Castro, do PSC e Rodrigo Maia, do DEM. O Exército disse que o objetivo dessas reuniões é discutir a defesa nacional e ressaltar a importância da adoção de políticas que garantam o avanço indispensável dos programas estratégicos da Força Terrestre, a estabilidade orçamentária, a recuperação remuneratória e a manutenção da operacionalidade da Força, com equipamentos e tecnologias atuais. Segundo o próprio Exército, é a primeira vez desde a redemocratização que o comando se reúne com candidatos à presidência da República para defender projetos de interesse da instituição. Eu acho que os dois se unindo para discutir e chegar, de repente, num objetivo, eu acho que é válido. Demorou muito para a gente ter a nossa liberdade, né? É meio que um retrocesso para o país, esse tipo de situação. O jurista Ricardo Cury critica a falta de transparência das reuniões, mas vê com bons olhos o caráter pluripartidário dos encontros. Todo diálogo nessa quadra histórica que a gente está vivendo aqui no país, né, que é um cenário delicado do ponto de vista político, do ponto de vista social e tal, todo diálogo institucional e republicano é bem-vindo. O diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maurice Polit, afirma que a atuação do Comando do Exército quebra a hierarquia. Sem termos um presidente da República nomeado já como eleito pelo povo, o comandante do Exército diretamente conversar com os pré-candidatos me pareceu algo precipitado e indevido. Boa noite, Jorge da Cunha Lima. Boa noite, Pondé. Como vocês veem essa aproximação do Comando do Exército com os pré-candidatos? Eu acho que há um exagero de interpretação. O ministro da Defesa é um ministro de governo civil, como qualquer um dos outros. E é evidente que essa situação nacional deixou as Forças Armadas numa crise profunda de infraestrutura, de equipamento, de tudo isso. Eu acho a coisa mais normal do mundo que ele discuta com os candidatos, já que o governo ao qual ele pertence não deu solução nenhuma para esse problema, que ele discuta com o futuro o equipamento das Forças Armadas e tudo isso. Você veja, a Marinha Nacional, para tomar conta da maior área de mar que tem, 200 quilômetros no mundo, quer dizer, nós temos uma área, precisa de um submarino atômico. Porque submarino comum vem à tona, não vale nada, não serve para nada. Um submarino atômico pode ficar anos embaixo do mar, teoricamente. Então precisa isso, precisa tomar conta das fronteiras por causa da droga.
Ninguém vai invadir o Brasil. Só traficante que invade o Brasil. Então, tudo há um isso... exagero nessa percepção? Não então, tem, eu acho que há um exagero nessa percepção, um pouquinho de histeria quando se trata de certos tabus brasileiros, entende? É evidente que o vazio brasileiro está facilitando o desempenho da justiça, do exército, de tudo isso, para preencher um vazio dos políticos. Mas não há. Eu acho que ele está correto em querer saber dos candidatos que até agora não apresentaram suas plataformas para ninguém, saber o que eles pensam, pelo menos, desse assunto. Como você vê, Pondé? Olha, eu parto do que o Jorge falou. Eu acho que... eu entendo que o fato da gente ter dito ditadura algumas décadas atrás pode deixar algumas pessoas um pouco preocupadas. Mas eu entendo que só alguém que não tem a mínima percepção do que é um país pode achar que você pode ter forças armadas falidas. Um país, ainda mais do tamanho que o Brasil tem que ter forças armadas muito bem equipadas. E não achando que porque as forças armadas serão bem equipadas, elas virão atrás de você. Outra coisa que eu acho importante é o seguinte, no contexto mais próximo, a gente já começa a se afastar um pouco do trauma da ditadura. E ao se afastar, eu lembro sempre que ano passado, se não me engano, numa pesquisa importante, mostrou que as Forças Armadas estavam lá perto de 80% de aprovação da população. Era vista com bons olhos. No evento último dos caminhoneiros, as Forças Armadas demonstraram competência técnica, cuidado, do ponto de vista, o comandante Vilas Boas demonstrou cuidado, responsabilidade, agiu como tinha que agir, de forma cirúrgica, não deu espaço para aqueles malucos que ficavam pedindo intervenção militar, certo? Dentro daqueles que estavam no governo, eu acho que ele foi uma das figuras que naquela crise se saiu melhor como função. Ele saiu muito bem como função. Então, me parece natural que você tenha, primeiro, uma conversa com os pré-candidatos, que fique claro a necessidade de você dar dinheiro para as Forças Armadas, porque é necessário no país. O Exército, grosso modo, as Forças Armadas saíram muito bem naquele momento, que havia uma sensação de vazio de poder. Então, se a gente junta todas essas peças, me parece absolutamente natural que, nesse momento, ele chame os pré-candidatos e converse com os pré-candidatos. Então, existe um protagonismo crescente dos militares? Acho que existe um protagonismo crescente, o que aqui no Brasil dá medo para algumas pessoas por conta do que aconteceu. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a gente vê outro contexto geopolítico. A ditadura no Brasil foi a manifestação da Guerra Fria no Brasil. Você tinha grupos que defendiam o interesse dos Estados Unidos e tinha grupos que defendiam os interesses dos soviéticos e cubanos, que muitos deles hoje dizem que lutavam pela liberdade, mas na realidade lutavam por uma forma de ditadura, só que do outro lado. Você não tem esse contexto, você não tem uma ameaça ideológica, geopolítica significativa no mundo para que, de qualquer forma, se justificasse um estado de exceção daquele. Então, me parece que a tentativa de dizer que existe um golpe, ou seja o que for, acho um exagero, concordo, uma certa histeria de alguma forma. Agora, o protagonismo existiu e eu acho que esse protagonismo existiu porque, infelizmente, grande parte daqueles que são responsáveis pelo país, nos últimos tempos, não foram competentes o suficiente para cumprir a sua missão e o Vilas Boas, o comandante, o foi de forma muito bem feita. Perfeito. A corrupção é apontada pelos brasileiros como o maior problema que o país tem hoje. Apesar de afetar a economia, o Brasil vive situações ainda mais graves na segurança pública, na falta de infraestrutura adequada e no excesso de gastos dos governos. Eles são muitos, ninguém nega. Mas qual será o maior problema do país? Corrupção é uma coisa, infelizmente, enraizada na nossa cultura. Esses corruptos fazem com que toda essa parte de transporte, educação e saúde vai de água abaixo, né? Corrupção, ela termina tirando o direito de uma boa infraestrutura, o direito do cidadão viver bem. Então a corrupção, ela é um câncer hoje para toda a população brasileira. Os casos de corrupção se tornaram tão frequentes nos últimos anos que essa percepção do brasileiro chega a ser compreensível. Mas quem olha para a economia costuma pensar diferente. Embora seja bastante prejudicial,
não é a corrupção que tem o maior impacto negativo no desenvolvimento do país. O país enfrenta outros problemas que também são graves, como violência urbana, infraestrutura precária e uma situação fiscal cada vez mais insustentável, com os gastos do governo em crescimento. O rombo da Previdência do ano passado, por exemplo, foi de quase 270 bilhões de reais. Tudo isso agravado pelo baixo desempenho do setor público. Para se ter uma ideia, as estatais têm 48% dos bens e direitos do Brasil e geram apenas 24% do PIB, o Produto Interno Bruto, enquanto as empresas privadas detêm os outros 52% e geram 76% do PIB. Essas coisas afetam bastante a vida das pessoas, mesmo que indiretamente, e sim afetam o PIB muito mais do que a corrupção. A Operação Lava Jato ajudou muito no combate à corrupção. Até agora, a Força Tarefa encontrou esquemas de mais de 11 bilhões e meio de reais. Mas para o professor é preciso fazer mais, atacando a origem do problema, como fez a nova lei das estatais. Que hoje proíbe que os cargos executivos nas empresas estatais sejam sitiados por partidos políticos, porque aí sim mora a causa da corrupção. Este promotor da área criminal conta que os casos de corrupção que atende não chegam a 5% do total, mas que, mesmo assim, gera outros tipos de crime, como o tráfico de drogas e armas e roubos. Não é acabando com a corrupção que você vai necessariamente resolver os demais problemas que a sociedade enfrenta, especialmente a violência urbana, o tráfico de drogas e as modalidades de crime organizado como as facções. Com tantos escândalos, né, que se multiplicam, tantos casos escandalosos, fica essa percepção de que absolutamente tudo gira em torno da corrupção. Não? Jorge da Cunha. Olha, a minha visão é bem... Eu estou mais com a visão popular. O que há no Brasil e a causa dos problemas é o péssimo desempenho dos poderes nos últimos anos da democracia. Há um péssimo desempenho. E esse péssimo desempenho é inteiramente conectado com a corrupção. Se você tem um problema de infraestrutura, um problema. O Estado, por exemplo, o Montoro sempre me dizia para mim, não há forma mais fácil de fazer corrupção do que comprar coisa que não precisa, do que fazer obra que não precisa. Era uma visão simples. Por quê? Faz a obra que não precisa, gasta no que não interessa. Então, todos os problemas brasileiros da infraestrutura estão baseados na corrupção, porque há um superfaturamento de obras, há o não término das obras, tudo isso. Há uma compra de produtos que vai de grande tecnologia, serviços até a merenda escolar, que são frutos da corrupção. Todas essas coisas acarretam o enorme déficit público. E também é uma corrupção que eu gostaria de falar aqui, que é a corrupção das demandas corporativas. A demanda corporativa, num orçamento falido como o do brasileiro, é um ato de corrupção moral. Porque não há o direito de uma categoria que ganha o seu salário num país de 12 milhões de desempregados reivindicar mais e mais e mais, entende? Então a corrupção mina todos os comportamentos do Estado e dos poderes. No Executivo não preciso descrever. No Legislativo só se governa comprando o Legislativo. No Judiciário é mais essa corrupção que eu digo corporativa. E essa ocupação de um espaço exagerado no contexto do poder. Eu acho que a corrupção atrapalha, mesmo concordo plenamente com essa ideia de que uma certa corrupção corporativista, né, que você falava. Agora, eu tenho uma percepção, eu acho que se a gente diminuísse, por exemplo, os ministérios para uns 12, né? Se a gente privatizasse, ou pelo menos no caso da Petrobras, se tivesse concorrência, ela tivesse que concorrer como qualquer outra, não tivesse privilégio nenhum. A matéria, inclusive, mostra como as estatais são um elefante branco.
o Estado é gigantesco e depois do governo do PT aumentou mais. Então, a gente sabe que uma das formas de tráfico de influência é você vai dando emprego no Estado, dando emprego, vai enchendo a máquina, garantindo o salário e com isso garantindo que a máquina trabalhe a seu favor. Então, eu diria, inclusive, uma das vantagens de você pegar esse Estado, eu, por exemplo, acho que devia acabar, eu já falei aqui, Justiça do Trabalho, Ministério da Cultura, Ministério da Educação e alguns outros. E isso só ia ajudar porque as escolas iam se arrumar municipalmente, as pessoas... Eu acho que eu sou municipalista, como se fala. Eu acho que deve vir de baixo para cima e não de cima para baixo. E uma das vantagens de você diminuir essa máquina do Estado, que tem uma folha de pagamento gigantesca, que quebra qualquer um, é porque justamente quando você tem Estado grande, a corrupção é maior ainda. Porque ele entra em contato com grandes grupos de empresário e eles fazem a festa deles enquanto a gente fica do lado de fora. Então, eu entendo que se a gente tivesse uma diminuição dessa da máquina do Estado, ajudaria muito a economia e eu acho que a privatização também ajudaria muito, ainda que isso tenha que ser feito com cuidado, mas eu não tenho nenhuma dúvida. E o caso da Previdência, né, isso aí é um escândalo, inclusive porque tem um problema. Hoje a gente tem cerca de 8 brasileiros trabalhando para o aposentado, daqui a 60 anos a gente vai ter 2,5 brasileiros trabalhando para o aposentado, porque não nascem jovem. Cada vez menos tem jovem. Então, a Previdência vai quebrar e não adianta um grupo sair por aí gritando na Paulista que isso é manipulação ideológica, não vai quebrar. Pelo Twitter, vários comentários. A Rita Aparecida Adame diz que a corrupção é o câncer que gera efeitos em todos os setores essenciais da vida do cidadão. O César Silva diz que tudo que foi citado na reportagem é influenciado pela corrupção. E o Demirval Silva, que diz que a corrupção no Brasil é estrutural e quase uma opção de governo. E só se atacam as consequências e não as causas. O presidente da Companhia Energética de São Paulo, Laurence Casagrande, renuncia após prisão. Ele é investigado em operação contra suposto superfaturamento no Rodoanel. Laurence Casagrande Lourenço, principal alvo da ação, foi preso de manhã no apartamento onde mora na zona sul da capital paulista. Ele está no governo do estado há 17 anos e durante a gestão do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, foi presidente da Dersa, a estatal responsável por obras rodoviárias de São Paulo. Casagrande é suspeito de participar de uma organização criminosa que fraudou licitações e desviou dinheiro público nas obras do trecho norte do Rodoanel, quando ainda era presidente da Dersa. Os superfaturamentos, segundo as apurações, passavam de 400% em serviços de escavação e explosivos. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o esquema teria desviado mais de 600 milhões de reais. As obras do trecho norte do Rodoanel começaram em 2013, durante a gestão de Alckmin, mas ainda não foram concluídas. O custo total estimado da construção é de 9 bilhões e 700 milhões de reais. As investigações começaram há 2 anos, depois que um ex-funcionário da Dersa se recusou a participar do esquema e denunciou o crime. Ao todo, a Operação Pedra no Caminho prendeu 14 pessoas e cumpriu 51 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Espírito Santo. Em nota, a Companhia Energética de São Paulo afirmou que não vai se pronunciar. A Dersa afirmou que é a maior interessada no andamento do processo e que vai adotar as medidas necessárias caso se comprove prejuízo aos cofres públicos. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou que recebeu a notícia com surpresa e defendeu a investigação e a punição dos culpados. Nós não conseguimos contato com a defesa de Laurence Casagrande. Jorge da Cunha, mais uma suspeita de superfaturamento sendo investigada, então. Eu tenho a impressão que toda obra inacabada tem coisa. Porque uma obra que não acaba nunca, é um rodoanel. A China fez 30 mil quilômetros de estrada, no mesmo período estão fazendo o rodoanel. Então, é realmente uma coisa para você desconfiar. A única sinfonia inacabada que me agrada é a do Schubert. Agora, sinfonia inacabada em obra pública, minha filha, não dá. Eu acho que isso é uma matéria que é contínua com o que a gente está vendo antes, né? Sim. Está vendo um caso específico de suspeita, vamos ver a investigação, de como quando você tem corrupção, você tem uma sangria, acho que é isso que muito telespectador estava falando, e essa sangria tira o dinheiro de onde ele devia estar, e é inevitável que se investigue também em São Paulo, por que não?
E ver a seguir, o governo aprova a lei com ações emergenciais a imigrantes que chegam ao Brasil. E ainda, a capa da revista Time estampa a crise de imigrantes nos Estados Unidos. Aguarde que nós voltamos já. Em um mês, 52 mil imigrantes entraram nos Estados Unidos. Mas a busca pelo sonho americano se tornou o pesadelo dos ilegais. Desde abril, pais e filhos estão sendo separados nas fronteiras e mantidos presos como criminosos. A capa da revista americana Time traduziu o sonho americano. Com a mensagem Bem-vindo à América, a revista mostra uma criança chorando, enquanto Trump a encara com indiferença. A menina hondurenha se tornou símbolo da crise migratória. Ela foi fotografada no dia 12 de junho, quando a polícia americana prendeu imigrantes que tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O destino dela foi o mesmo de 2.000 crianças, separada da mãe e levada para um centro de detenção. Alisson Valência, de 6 anos, é outro exemplo. A menina foi uma das vozes reconhecidas no áudio divulgado pela ONG ProPublica. Novos protestos foram realizados em todo o país. Dentro do Senado, famílias e crianças simularam a entrada de imigrantes. Nem mesmo a visita da primeira-dama a um centro infantil, onde estão crianças ilegais presas, acalmou os ânimos. Ela foi ao Texas com um casaco escrito nas costas: "Eu não me importo. E você?" Um grupo de prefeitos americanos cobrou respostas do presidente. Famílias não estão sendo reunidas e não sabemos nem quando e como isso irá acontecer, disse o prefeito de Nova York, Bill de Blasio. Hoje, o presidente Donald Trump alertou: o decreto é limitado. Não importa o que façamos, famílias ainda serão separadas. Desde que assumiu o poder em janeiro de 2017, Trump prometeu uma política mais dura contra os imigrantes ilegais e a construção de um muro na fronteira com o México. O sonho americano, enraizado na Declaração da Independência, se tornou o pesadelo americano. Mesmo assim, no último mês, 52 mil pessoas foram presas cruzando a fronteira ilegalmente, incluindo brasileiros. Pelo menos 49 crianças brasileiras estão separadas das famílias. E os Estados Unidos atualmente vivem um período econômico muito bom. Os números econômicos dos Estados Unidos são muito bons, o desemprego é o menor que esteve em décadas. Então isso cria um incentivo para o brasileiro ir para os Estados Unidos em busca de uma melhoria nas condições de vida. Mas essas pessoas enfrentam vários riscos que só aumentam, dificuldades que são impostas. Por que ainda existe essa procura pelo sonho americano, mesmo com tantas dificuldades? Porque onde eles estão estava pior. E sim, a própria matéria diz, no último entrevistado, sobre a situação econômica americana. E a situação econômica americana é uma das grandes contradições. Quer dizer, as pessoas tentam ir para os Estados Unidos e correr todos esses riscos porque, no entendimento delas, vale a pena. Elas estão num lugar ruim, elas não têm o que comer, elas não têm futuro, então elas preferem passar por esse risco, mesmo que, do ponto de vista, o que a gente percebe é do ponto de vista da crise humanitária, eu acho que tem duas linhas de argumentos e de questões que se cruzam aí. Você tem a questão humanitária, que é o que nos choca, a imagem da menina separada da mãe, né? Que inclusive lembra períodos da escravidão, que se separava a família para um lado, marido para um lado, mulher para o outro, filho para o outro. Então faz essa espécie de recall, assim, traz todo mundo de volta para uma percepção de violência humanitária que causa desconforto e mostra a violência do processo. Por outro lado, as pessoas continuam querendo ir para os Estados Unidos, mesmo com isso, mesmo sabendo que pode passar por isso, porque se ultrapassar isso daí, e muitos querem ir para lá e ter filhos lá. Porque uma vez que tiver um filho nascido em solo americano, a situação muda. Então é a prova de que os Estados Unidos, com tudo que se fala, continua sendo um país onde não há nenhum direito que preserva ninguém, nem direito trabalhista, nada disso, e as pessoas continuam querendo ir para lá porque a economia de lá é pujante e eles podem encontrar um espaço. E, por último, você tem uma questão aí com relação à entrada de imigrantes, que a Europa
também não sabe como resolver essa questão de entrada de imigrantes ilegais. Isso é um dos grandes temas do mundo contemporâneo. A gente teve uma mudança de sensibilidade. Há algumas décadas atrás, os países simplesmente mandavam embora quem queria entrar lá. Só para dar um exemplo, durante a Segunda Guerra, muitos judeus tentando fugir da Europa dominada pelos nazistas alemães eram mandados embora e tinham que voltar atrás. Hoje, a gente tem uma sensibilidade quase como se um migrante quer entrar no país, ele tem direito a priori de entrar no país. E o Trump e outros apontam para uma dificuldade em relação a isso. Mas talvez passe se o Trump não for reeleito, né? Tem uma tensão aí. Olha só, o Ivanildo Filho diz pelo Twitter: triste momento, descendentes de imigrantes do passado destruindo vidas de imigrantes no presente. Como você vê, Jorge da Cunha, é um dos nossos maiores problemas? Né? Não, eu acho que sempre foi um problema da humanidade essa questão da migração. No fim do século XIX, a Europa estava mal das pernas. Mas o mundo, os outros países, não tinham uma superpopulação, precisavam de gente para sua agricultura, para sua indústria, para o seu trabalho. Então, só o Brasil, o que o Brasil recebeu de japonês, de espanhol, de italiano, de alemão, era de tal ordem que em 1918, em São Paulo, se falava mais italiano que português. Havia uma quantidade tão grande de imigrantes e tal. E a gente recebia por essas razões. Hoje a coisa complicou, porque todo mundo tem a mesma necessidade, o mesmo direito de procurar o paraíso perdido, entende? Só que o paraíso perdido ficou mais egoísta e o paraíso perdido está cheio de gente e não quer mais gente para concorrer com o emprego. Então nós estamos num impasse moral muito grande. Receber ou não receber esse necessitado que procura condições melhores de vida. O Trump não é o melhor anfitrião do mundo moderno. O Trump não há nada mais parecido com a ideia do Trump do que o Trump real. E aquela foto do Time fala sozinho, né? Eu nunca vi uma foto tão bonita, aquele homem imenso tal, e aquela criança chorando. Como diz o Condé, é uma questão humanitária que nos comove. Agora, ainda não há racionalidade na solução desse problema. E aqui no Brasil, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado criticou a política anti-imigrantes do governo americano. E em visita a Roraima, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que estabelece ações de assistência emergencial a imigrantes que chegam no país. A lei deve ser publicada amanhã no Diário Oficial. O texto estabelece proteção social e garantia dos direitos humanos aos imigrantes. Em visita a um abrigo para venezuelanos em Roraima, Temer afirmou que fechar a fronteira com o país vizinho seria inapropriado. Nós estamos todos de acordo que não há como fechar a fronteira, mas também não há como abandonar as necessidades de Boa Vista, de Roraima e de todo o estado. Em abril, o governo de Roraima pediu ao Supremo Tribunal Federal o fechamento da fronteira, alegando que a União não cumpria com as obrigações em relação ao controle de imigrantes. Até agora, a ação não foi julgada. Cerca de 52 mil venezuelanos vieram para o Brasil desde o agravamento da crise econômica do governo de Nicolás Maduro. O primeiro destino desses refugiados costuma ser Roraima. A situação de imigrantes foi tema de debate hoje aqui no Senado. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou uma nota contra a política de tolerância zero anti-imigração do governo de Donald Trump. O documento será enviado à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e ao Congresso norte-americano. Falou agora, né, Pondé? O mundo todo será afetado de alguma maneira pelos problemas causados pelas questões migratórias, inclusive o Brasil, com mais dificuldade eu acho agora. que tem uma coisa que o Jorge falava que merece ser retomada, aí no caso do Brasil, ele usou uma palavra egoísta, já tem gente demais, que tem um cenário diferente. Quando um telespectador fala o imigrante de ontem, hoje está proibindo o imigrante de hoje, eu entendo o que ele fala, mas do ponto de vista histórico são momentos completamente distintos, né? E você pode ver gente muito legal começar a ficar não tão legal se ela começar a achar que ela vai perder emprego por causa de imigração.
ela pode estar cheia de ideias humanistas na cabeça, se achando a pessoa mais linda do mundo, mas se ela achar, ou se em algum momento tiver um impacto na possibilidade econômica dela sobreviver, ela vai começar a achar que também não precisa ter tanto imigrante assim. Então, eu acho importante isso, porque assim, ao lado da percepção da crise humanitária, a gente não pode abdicar da nossa capacidade racional. O que eu quero dizer com capacidade racional? É de entender que tem um problema aí. Quando um país não está precisando de tanta gente, ou tem uma mão de obra de imigrante que não é qualificada tecnicamente, vou dar um chute clichê, mas se você, sei lá, é alguém que trabalha com inteligência artificial, dificilmente você não vai conseguir uma função no Silicon Valley, nos Estados Unidos. Mas quando você tem uma gama de imigração que não é tecnicamente qualificada, é muito mais difícil você conseguir receber essa imigração. Então, o tema humanitário, a crise moral, está inserida numa estrutura diferente do passado. E os países tendem a se fechar e mesmo as pessoas, por exemplo, essas vítimas aí do paraíso socialista que é a Venezuela, que fogem para cá porque são vítimas do paraíso socialista da Venezuela e tentam entrar aqui, e elas vêm para cá porque lá está muito pior, né? Mas se essa população aumenta, muita gente que aqui pousa de bonzinho também ia começar a reclamar de que estava correndo risco de perder o emprego. Essa é a realidade. Como você vê o posicionamento do Brasil em relação a isso? Eu acho o Temer um dos piores presidentes que o Brasil já teve, mas ele fez muito bem de Roraima, foi um gesto e eu acho que a gente tem que reconhecer isso. A atitude do Brasil de condenar certos exageros também que têm acontecido está correta. Agora, eu estou muito mais preocupado com uma outra coisa do que com a imigração que está entrando aqui. Eu estou preocupado com a declaração de 42% dos jovens brasileiros que querem se mandar. O problema brasileiro é esse. O nosso jovem quer ir embora, pô. Não é, isso é que é grave, não é essa história de entrar aí alguns venezuelanos morrendo de fome. Olha, pelo Twitter, o Jorge Camacho diz, já que todos são tão benevolentes e compreensivos, por que não acabar com as fronteiras de todos os países e deixar qualquer um entrar e sair e viver onde quiser? É fofo, né? Nem o Thomas Moros, não? Tem uma utopia, Agora a gente fala sobre educação. Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, acontece nesse sábado um torneio de robótica. A competição é organizada por uma instituição de ensino sem fins lucrativos, voltada para a formação em ciência de alunos que estudam em colégio público. Parece brincadeira de criança. Mas o negócio aqui é sério. Esses estudantes treinam para uma Olimpíada de Robótica. O desafio é a prova de cabo de guerra. E são os próprios competidores que constroem os robôs. Uma semana para projetar e depois fazer a programação, testar. E aqui a gente faz vários mini torneios até o final. Esse é um dos desafios que será testado no torneio. O robô deve seguir essas linhas como se fosse um labirinto, pegar a caixa no meio e depois fazer o caminho de volta. O Marco, o idealizador do robô, o que aconteceu? Ele está muito rápido, daí ele não consegue ler as linhas pretas. E o que tem que fazer agora? A gente tem que voltar lá para o computador e reconfigurá-lo. A Olimpíada de Robótica, que vai acontecer nesse sábado, é organizada pelo Instituto Alfa Lumen de São José dos Campos, interior de São Paulo. O colégio, sem fins lucrativos, é formado por 400 alunos selecionados em escolas públicas. A ideia é permitir que os estudantes avancem em pesquisas científicas e tecnológicas. Nós também queremos que, através desses processos, eles ganhem autoestima, confiança, percebam que existem caminhos para alcançar mais, lancem e alcem mais voos. Além dos 400 alunos selecionados que assistem aulas em tempo integral, o Instituto abre as portas aos demais estudantes das escolas públicas da região. Todos são convidados a participar das atividades e contam com a ajuda dos alunos do Alfa Lumen como mentores. O Hugo é um desses mentores. Que tipo de conhecimento que você está passando para eles de robótica? Na parte da montagem, sabe? E um pouco da programação também. O Instituto deu base para que o Lucas conseguisse estudar nos Estados Unidos, mas ele sempre volta para
para ajudar no que for preciso. Eu só tô nos Estados Unidos por causa da escola, sabe? Dessa ideologia de incentivar a pessoa a querer mais do que a gente costuma pensar que a gente pode conseguir. Especialista em segurança da informação, formado no Instituto, o João visita a antiga escola para compartilhar o conhecimento. Quero estudar fora para trazer o que eu aprendi para cá e minha empresa também. Assim, tudo que eu aprender lá eu quero voltar para o Brasil e trazer e multiplicar aqui, principalmente no Alfa, que é onde eu aprendi tudo. Com educação e oportunidade, o avanço é inevitável, né? E eu queria lembrar aqui que a gente precisaria 20 horas de Jornal da Cultura para mostrar todas as instituições de educação privadas que ajudam hoje o ensino público. É uma quantidade notável de gente ajudando o poder público, que é bastante frágil nisso, a promover coisas interessantes. São vestibulares gratuitos para pobre, são todos pela educação, mas é uma quantidade infinita. Num país numa crise como a gente está vivendo, é muito bom a gente relembrar essas coisas, essas iniciativas que estão ajudando muito a educação. Eu acho que a gente devia pôr uma em cada programa. É isso que falta, Paulo? Falta um monte de coisa, né? Mas sem dúvida a gente sabe que há uma relação direta entre investimento em educação e produção de riqueza, né? E o Estado brasileiro investe mal em educação. Eu acho que investe, às vezes, muito mais na ponta em cima e devia investir mais na ponta embaixo. Me refiro à universidade pública de um lado e o ensino básico do outro. E, portanto, não cumpre sua função, inclusive porque tem corrupção e rouba, voltando à matéria anterior. E a iniciativa privada é fundamental, né? Eu acho que isso é uma coisa importante do Brasil, porque infelizmente aqui no Brasil algumas pessoas ainda têm uma mentalidade tacanha, desgraçada de ruim, que eu acho que nem no Alto Paleolítico se tinha, que é a ideia de que o que vem do Estado, o que vem do mercado não é bom, que o mercado nunca pode fazer nada que preste, que iniciativa privada não pode exercer função social, quando na realidade é o mercado e a iniciativa privada que produz toda a riqueza que existe, não é o Estado, né? É a iniciativa privada. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda se tem uma mentalidade em alguns setores, e é ensinado a jovens isso em universidades, como se o mercado e a iniciativa privada fosse, na verdade, o problema do país, quando ela é, na realidade, a solução. E em instantes, qual a relevância dos concursos de beleza nos dias atuais? E ainda, documento oficial do Vaticano reconhece a comunidade LGBT. Fique aí que nós voltamos já já. Concursos de beleza centenários estão abolindo o chamado desfile de biquíni. A medida seria uma resposta aos escândalos de assédio sexual. Porém, o que se questiona é a relevância de um concurso de Miss na atualidade. 1,80 m, esbelta e elegante. A coroa é o resultado do primeiro lugar no concurso de Miss ABCD Paulista deste ano. Quando eu venci, eu sofri bastante bullying na internet, bastante mensagens ofensivas, bastante coisas que eram para me deixar para baixo, para me diminuir mesmo. Falaram que eu era feia, que eu tinha comprado o concurso, que eu não merecia ter ganho. Para a coordenadora do concurso, as consequências vão além da beleza. Se trata mais de uma vitrine para o mercado de trabalho, seguir uma carreira, estar em alta na mídia ou na imprensa, algo desse tipo. Existem mais de 50 franquias de concursos de beleza internacionais. A prova do biquíni, uma das mais tradicionais, foi abolida pelo Miss Mundo em 2014. E agora o Miss América resolveu que não vai mais avaliar as candidatas pelas medidas do corpo. Uma mudança que pode ser considerada uma evolução nesses concursos. Na década de 50, a modelo brasileira Marta Rocha perdeu o concurso Miss Universo porque tinha 2,5 cm de cintura a mais do que exigia padrões da época.
Hoje, alguns concursos abandonaram a estética das medidas. Miss Plus Size é isso, é um resgate da autoestima. É trabalhar isso, é ver que você tem uma história. A partir do momento que a gente conseguiu ter mais misses, eu vou falar sobre mim, né? Mais misses negras, isso já é quebrar um padrão. Diante dos escândalos de assédio sexual nas artes, muitos questionam qual é o sentido hoje de um concurso de beleza. Esta socióloga considera que esse tipo de competição só reforça padrões que devem ser deixados para trás. As mulheres temos que lutar por fóruns, por locais, por microfones, por palanques, enfim, né, por palcos, em que as pessoas escutem o que a gente tem a dizer. E não que estejam julgando ali a minha beleza, porque essa é que é a questão fundamental. No momento em que se prega a valorização de todos os tipos de beleza, por que, então, ainda se ter um concurso de Miss para se eleger um único? Olha, eu acho que o tema, de repente, vendo a matéria, até talvez caiba um doutorado sobre esse assunto, que são várias fatias de tema, né? Primeiro, a moça que disse que sofreu bullying e tal, tem sempre que lembrar que sempre muita gente teve inveja das mulheres bonitas e raiva. As menos bonitas, porque não são tão bonitas quanto as bonitas. E os caras, porque não conseguem namorar as bonitas, então tem raiva delas também. Então, acho que o tema da beleza sempre gerou inveja e raiva, tá? Acho que esse é uma área. A outra área é a última entrevistada, quer dizer, eu não vejo porque uma coisa entra em conflito com a outra. Você pode ter mulheres em concurso de beleza, mulheres bonitas, e mulheres em palanques exercendo atividade política e profissionais sendo bonitas. Há estudos que mostram seguramente que pessoas bonitas, não só mulheres bonitas, ganham mais e têm mais sucesso profissional, e você presta mais atenção quando você está diante de uma pessoa bonita. No caso de homens, diante de mulheres bonitas. Então, esse tema tem uma outra coisa que é a seguinte: no universo como o de hoje, que você vê mulher bonita na internet de várias formas, talvez diminua um pouco o espaço de que quando você não tinha isso, o concurso de Miss Universo, Miss Brasil, o que fosse, era um momento em que você via mulheres muito lindas. Agora, depois que proibiram o biquíni, acho que não tem muita função mesmo o concurso de Miss Universo. Jorge da Cunha. Eu acho que a beleza tem um prestígio incomparável. Quer dizer, e sempre foi assim. Agora, eu só tenho um temor de terminar com o concurso de beleza, porque o que seria da Venezuela? A Venezuela não tem mais nada. A única coisa que a Venezuela tem é mulher bonita para ganhar concurso. Já ganhou muito concurso venezuelana. Então seria uma tristeza a Venezuela perder esse último recurso de identidade. Só tem um tweet aqui, o Enio Torres, que diz: concurso de beleza nada mais é do que a imposição de um padrão de beleza criado pelo mercado. E pela primeira vez na história, o Vaticano reconheceu um documento oficial a existência da comunidade LGBT. A sigla LGBT foi usada no Instrumentum Laboris, um documento preparatório para o Sínodo dos Bispos. Na coletiva, o cardeal Baldisseri falou da necessidade da igreja ser mais inclusiva e sem preconceitos com jovens homossexuais. O uso do termo marca uma mudança significativa no Vaticano sob o comando do Papa Francisco. Em 2013, ele foi o primeiro pontífice a citar a palavra gay. Se uma pessoa é gay e cerca il Signore e a buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? O escritor peruano Mário Vargas Llosa, de 82 anos, foi internado com um leve traumatismo craniano em Madrid. Ele escorregou no quintal de sua casa, bateu a cabeça e o quadril esquerdo. Ele vai ficar em observação por 48 horas. Os médicos descartaram qualquer situação de risco. Em 2010, Mário Vargas Llosa ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e em 2013 participou do programa Roda Viva. Quando escrevo uma novela, generalmente me apaixono lo mismo, seja contemporânea ou seja histórica. A Itália rejeitou hoje um barco holandês com 226 imigrantes resgatados na costa da Líbia. É a segunda vez em um mês que o desembarque de ilegais é proibido no país. A medida faz parte das novas regras impostas pelo governo nacionalista e anti-imigração do premier Giuseppe Conte. Desde 2014, a Itália recebeu 170 mil refugiados em busca de asilo. Dos assuntos internacionais, qual você destaca, Pondé?
a repetição do caso dos Estados Unidos, mas o caso da igreja acho importante essa questão, porque isso inclusive é um debate interno à igreja. O Papa Francisco, ele é um Papa, a escolha dele é muito feliz, ele é um Papa latino-americano, que sabe se comunicar bem, que toca em questões importantes, que você tem muitos homossexuais que são profundamente católicos e se sentem apartados da igreja e sofrem com isso. Então, eu acho que é só nota 10 para ele. Jorge da Cunha. O Papa Francisco colocou a igreja dentro do mundo. E o mundo é como ele é, não é como a gente quer que ele seja. Então, esse reconhecimento da verdade do mundo é a coisa mais bonita do Padre Francisco. Vamos falar de esporte agora, porque hoje, às 10h30 da noite, tem o Cartão Verde com o Vladir Lemos e a sua turma. Boa noite. Muito boa noite a Vladir, vocês, boa noite a todos. Que já está aqui com a gente para falar do esporte. Dia triste para os argentinos, Para os argentinos, muito. A gente já vai chegar. Bom, o destaque do programa realmente é a seleção brasileira. Volta a campo amanhã para fazer a segunda partida no Mundial contra a Costa Rica. Teve uma notícia hoje, até vale a pena a gente dividir com o pessoal que está acompanhando o Jornal da Cultura, que foi a lesão do Danilo, lateral direito. Mais um lesionado na nossa Já tinha tido equipe. um lateral direito lesionado. Na verdade, o Fagner vai ser o titular da partida de amanhã, então. Mas o capítulo mais bombástico do dia foi realmente o que toca no que você falou, a derrota da Argentina para fácil de digerir, porque agora precisam torcer por vários resultados. Primeiro para a Nigéria ganhar da Islândia amanhã, depois torcer para a Islândia perder da Croácia e eles têm ainda que vencer os nigerianos. Então realmente é um quase drama. Os outros jogos do dia, né? A gente fala teve França e Austrália empatando, aliás, teve Dinamarca e Austrália empatando com a ajuda do árbitro de vídeo e depois a França vencendo o Peru por 1-0. França se classificou e os peruanos já estão eliminados. E vocês assistiram os jogos de hoje? Assisti principalmente o da Argentina. E vários, já tinha visto os gols e tal. É engraçado uma que a gente acompanha os jogos, boa parte dos jogos na redação. Obviamente que em um jogo ou outro, como foi Espanha e Portugal, você sente a animosidade. Mas o jogo da Argentina hoje, poucas vezes eu vi uma redação tão envolvida com o jogo assim e acusando os golpes como esse. A partir das 10h30 estaremos no ar com o Cartão Verde. Temos o Zenon, ex-jogador e campeão brasileiro paulista, como convidado. Obrigada, Bom Vladir. jornal, sempre um Daqui a prazer. pouco estaremos com você. E veja a seguir, a nossa repórter na Rússia encontra um sebo com obras brasileiras. E ainda o Supremo libera as sátiras sobre os políticos durante as eleições. São os nossos próximos assuntos, não saia daí. No telão, nós temos algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Vamos ver. O Reinaldo Berto diz: as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Vinícius de Moraes. Hoje ele seria massacrado na mídia e nas redes sociais. O Beto Alexandre diz: todo cidadão do mundo tem o direito de viver bem em seu país de origem. Os países deveriam se unir e combater os maus governos. Seria o papel da ONU? E a Marta, que diz: Alckmin, surpreso com as notícias do Rodoanel, desde o início de sua construção se fala em superfaturamento, mas só agora está se tomando providências. E o metrô? Começará quando? Qual você destaca, Pondé? Olha, além do fato de que esperar que a ONU faça isso é uma bobagem, que a ONU não faz coisa nenhuma, é quase incapaz, quanto mais resolver problemas assim, a sacada do primeiro sobre a fala do Vinícius é muito interessante. De fato, hoje ele seria massacrado, porque o mundo está chato, politicamente correto, autoritário, repressor, e um dos focos de toda essa chatice é justamente o tema associado à beleza feminina. E a verdade é que, assim, o tema continua fazendo sintoma, no sentido de que a beleza da mulher continua incomodando e hoje a impressão que dá é que para a mulher confessar que quer ser bonita, ela tem que ser corajosa também para assumir isso. Jorge da Cunha. Eu acho importante que no caso do Rodoanel, o Alckmin esteja a favor da investigação para que se chegue a uma conclusão. No caso da mulher, é exatamente isso. Quer dizer, a mulher tem que ser real com as duas coisas, com a beleza e com a inteligência. Separar as duas coisas e dizer que uma coisa é menos importante, que é bobagem. Quer dizer, a inteligência é tão importante quanto a beleza, o comportamento é tão importante quanto o desempenho, tudo é importante na construção do homem, e a construção do homem
é igual à construção da mulher, tá certo? E o bom desempenho da Rússia na Copa do Mundo tem entusiasmado a população local. Mas o livro ainda é a grande paixão do russo. Tem autor brasileiro que faz sucesso por lá, como mostra a nossa enviada a São Petersburgo, Eloá Orazen. Na hora do almoço, os russos matam a fome devorando livros. No Sebo da Maria, instalado em uma praça ao lado da biblioteca de Rostov, o movimento é intenso o dia todo. Eu vendo de 100 a 500 livros por dia, cada dia diferente. O número elevado condiz com a taxa de alfabetização do país. 99,4% da população adulta sabe ler e escrever. Na terra de Tolstói e Dostoiévski, escritores russos mais conhecidos e lidos no mundo, o hábito da leitura é cultivado desde a infância. Bons leitores são muito importantes. Nós devemos ler, entender e explicar, e até mudar nossas vidas de uma forma boa. Um russo lê mais ou menos 20 livros por ano. A literatura russa não vive só de obras do passado. Autores modernos também têm espaço entre os mais vendidos. Mas a literatura russa não é a única que lhes interessa. Os locais mostram particular apreço por uma boa história brasileira. Jorge Amado é o escritor mais lembrado. Dona Flor é a melhor história de amor dos últimos anos. Jorge da Cunha. A crítica brasileira canonizou durante décadas a literatura social, a literatura regional desses grandes autores brasileiros. E é evidente que a Rússia traduziu tudo isso porque era grande literatura social, literatura propriamente socialista do terceiro mundo era a literatura brasileira. Então isso é natural que esteja tanto editado em russo quanto nos sebos russos. Boa noite, Jorge da Cunha. Obrigado pela presença. Boa noite, Pondé. Até a próxima, Obrigado. os dois. E o nosso Boa Noite de hoje, nós prestamos uma homenagem aos desenhistas e cartunistas. O Supremo Tribunal Federal derrubou por unanimidade a ação que pedia a proibição de sátira política no período eleitoral. O STF entendeu que se trata de censura e liberou o humor que leva o cidadão a refletir sobre a qualidade dos nossos políticos. Você, inscreva-se no nosso canal do YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê amanhã. Até lá.